Bom, gente, a vida da mulher, nossa vida são feitas de fase, para a mulher, então, nem se fala, né? Esse período que marca o fim das conhecidas, esse fim da reprodutiva, né? Dessa fase reprodutiva feminina e dá início aí a um momento de novas descobertas e experiências. E que experiências aí que eu já ouvi falar, principalmente da minha mãe, né? Lá em casa. E vocês aí também pedindo sempre pra gente falar sobre menopausas, consequências, o que causa, o porquê, como passar. Gente, são tantas perguntas que a gente recebe aqui no programa relacionadas à menopausa. E hoje a doutora Lia Cruz está aqui de volta junto com a gente, para explicar para a gente um pouco mais sobre esse mundo. É um mundo, né, doutora? Sim. É um mundo chamado menopausa. É um mundo. Então, assim, a mulher ela tem uma evolução biológica que é bastante interessante, né? Complexa, mais diversificada. Então, a gente tem fases em que a produção e a atuação dos hormônios são diferentes. Então, a mulher tem a infância, onde não tem alterações, né, dos pulsos de GnRH, que é o que vem lá do cérebro mandando em toda essa produção hormonal. Depois vem a puberdade, quando começa a desenvolver o que a gente chama de caracteres sexuais secundários, que nas mulheres principalmente são as mamas e os pelos, né? A distribuição dos pelos que é diferente da dos homens. E aí a mulher entra num período que chama período reprodutivo, também chamado de menacme, que vai desde a primeira menstruação até a última menstruação. E aí existe uma transição desse período reprodutivo para o período não reprodutivo, que é chamado de climatério. Então, o que a gente chama, né, popularmente, e está certo também, de menopausa, na verdade a gente está falando do climatério, que é todo esse período de transição que vai desde a queda da capacidade reprodutiva. Então, a mulher ali com 40 anos ainda menstrua, mas já está no climatério, até os 70 Já sente anos. os sintomas, é isso, doutora? Já tem uma transição desse período reprodutivo. Ela já vai ter mais dificuldade de engravidar, já pode ter mais irregularidade menstrual e algumas podem começar a sentir alguns sintomas. A menopausa mesmo, esse nome se refere à última menstruação da mulher. Eu ia perguntar isso. O que seria realmente, de fato, a menopausa, esse nome? Menopausa? A menopausa é parar de menstruar. Então, é quando a gente tem a última menstruação. A primeira menstruação chama menarca, que é o marco do início da vida reprodutiva. E a última menstruação se chama menopausa, que a gente só vai ter certeza que foi a última, Estefânia, quando passam 12 meses. Porque ali na transição, às vezes atrasa 3 meses, 4 meses, ainda não é. Só é menopausa quando já passou 12 meses. E todo esse período que engloba a menopausa é o climatério, né? Que a gente pode chamar socialmente também de menopausa, mas para a gente entender popularmente, que é um período, né? Para colocar a abrangente. internet para mim, Marina, para trazer aí as perguntas. Cuida aí, que eu tenho certeza que já tem aí falando nisso. Você já pode começar a participar junto com a gente pelo nosso Instagram, @PGM Bom Demais. E agora a gente vai chamar um videozinho explicando um pouquinho, né, Marina, sobre esse processo. Solta aí, vamos ver. Amiga, tá aqui o último. Último? Como assim, amiga? Que choro é esse? Que papo é esse? A gente foi soltando um por mês durante todos esses anos e agora acabou. Mas, amiga, como é que eu vou viver sem você? Um pouquinho mais seca, provavelmente. Mas quando você for trabalhar, usa isso aqui, ó, que vai te ajudar. Vou estar sempre aqui do lado. Eu só vou tirar umas férias, sabe assim? Ver um Netflix, botar as séries em dia. Amiga, quer saber? Eu vou encher a cara aqui de estrogênio pra esquecer. Então, amigo, o estrogênio vai dar uma diminuidinha também. Essa diminuição no estrogênio vai dar um calorzinho também, mas relaxa, vai dar tudo certo, amiga. Tamo junto. Para descontrair, gente, sobre esse tema. Mas é exatamente tudo isso que acontece, né, doutora? Os fogachos, a diminuição da lubrificação, né? Por isso que muitas mulheres reclamam e até muitas mulheres separam, deixam, porque tem homens que não conseguem acompanhar. Já vão tarde, os que não entenderem estão bem liberados. Tchau, né? Vamos falar dessas fases, doutora, então, da menopausa? Que fases são essas? Então, tudo isso que acontece se deve à diminuição da produção do estrogênio, né? O vídeo é engraçado, mas realmente a gente já nasce com um tanto de óvulos, né? 400 mil óvulos ao nascimento, e vai gastando esses óvulos ao longo da vida. Diferente, por exemplo, dos homens, que o espermatozoide de hoje ele foi produzido há 3 dias. O nosso não, ele vem desde o nascimento.
Então, esses óvulos vão acabando mesmo, né? E aí a gente tem esse esgotamento folicular, essa diminuição dos óvulos, e por isso diminui o estrogênio. E tem estrogênio no corpo todo, e por isso que tem essa transição. Então, a perimenopausa, né, que é antes da menopausa, ali perto de parar de menstruar, como eu falei, já a partir dos 40 anos, quando já começa a não ter tantos óvulos. Então, imagina que o cérebro, quando vai estimular, se tiver muitos óvulos, ele precisa estimular pouco. Se tiver poucos, ele precisa aumentar o estímulo. Então, a menstruação pode falhar e já pode ter alguns sintomas. Aí tem o evento da menopausa, que é um evento único, né? Que é a última menstruação. A idade média no Brasil é de 51 anos, mas pode variar. A gente diz que essa menopausa ela é precoce quando ela acontece antes dos 40 anos. E eu já tenho pergunta aqui relacionadas a isso, que depois eu quero que você explique melhor. E também, eu vou até pausar você, porque tem uma pergunta aqui que eu achei que cabe. Sim. Porque se a pessoa depois que parou de menstruar, continua sentindo os sintomas. Ela está dizendo que já não está mais, que já parou de menstruar, mas ainda sente sintomas da menstruação. Ela está perguntando se é normal. Da menstruação, como se fosse ovular? Como se fosse ovular, sentindo dores. Existe uns sintomas aprendidos, que a gente chama, né? Às vezes a mulher até tira o útero, né? Tira os ovários e continua sentindo mensalmente esses sintomas. Isso pode acontecer. Mas se for pouco tempo depois que parou de menstruar, tem que ver se parou mesmo. Como eu disse, ainda não tiver 12 meses, ainda pode vir. E alguns meses ainda pode o óvulo estar tentando ali, né? Os hormônios tentando, fazendo esses sintomas. Mas isso tende a cessar. Tende a cessar, né, doutora? Tem mais pergunta aqui de telespectadora. Olha só, doutora, eu gostaria de saber, eu tomo anticoncepcional sem pausa, ou seja, eu não menstruo. Sim. Como vou saber se eu cheguei na menopausa? Ótima pergunta. Olha aí. Ótima pergunta. O esgotamento folicular, ele é inexorável, ou seja, ele vai acontecer independente do que a gente faça. Por mais que o anticoncepcional dê uma protegida nisso, vai acabar. Então, não se preocupe que se ela chegar nesse período, a gente vai saber, porque vão começar a aparecer os sintomas, se eles aparecerem. Então, ondas de calor, ou ressecamento vaginal, ou alterações de humor. E aí, existem exames de sangue, mesmo sem a menstruação, que vão dizer se esse período já chegou ou não. Pode ficar tranquila e continuar usando, porque o anticoncepcional vai até amenizando esse período de transição. Mas quando chegar o momento, a gente tem como descobrir sim. Tá, e agora a gente vai falar de sintomas, que já tem uma pessoa aqui, outra telespectadora, a Maria, perguntando quais os sintomas, e a gente tem até uma cartela aí também, as fases, né, já foi, bom, e sintomas isso. Aí da menopausa. Ai, gente, mas como a mulher sofre, mas pode não acontecer, mas assim, isso tudo se deve à presença de receptores de estrogênio em todo o corpo da mulher. Os estudos ao longo dos anos mostraram isso. Então, como diminui o estrogênio, vai ter impacto no corpo todo. Aí leva às ondas de calor, né, que é a questão da flutuação dos hormônios perto do centro termorregulador do calor. E aí podem ter dores no corpo, né? A gente tem uma dificuldade maior de controle mesmo da gordura corporal com a diminuição do estrogênio. Vai ter diminuição, né? Vai ter ressecamento e mais finos dos cabelos, as unhas, a pele, por causa desses receptores de estrogênio. Mas não precisa ter sofrimento. Tudo pode ser, né, contornado. Contornado, né, doutora? E o que fazer para prevenir tudo isso, doutora? A menopausa vai acontecer. Vai acontecer. Né? Vai acontecer. O que você vai fazer para passar bem por essa fase, existem 10% das mulheres que nem têm ondas de calor. Né? Pois muitas mulheres não têm. Muitas mulheres não têm, 10% é bastante. E geralmente são as mulheres que mantêm o peso e fazem já bastante atividade física. Uma outra coisa importante dessa diminuição do estrogênio é que a gente começa a ter perda de massa óssea e perda da força, né, muscular também. Por isso que a musculação, a gente diz que é obrigatória para a mulher a partir dos 40 anos. Exercícios de resistência já é uma preparação importante. Então, eu diria que o principal seria a manutenção do peso, a musculação, né, ou pilates ou hidroginástica, exercícios de resistência, associando com os aeróbicos, e melhorando a alimentação. Associando, né, doutora? Associando. Porque o aeróbico é indispensável. É indispensável. Para a resistência cardiovascular, para você ter fôlego para fazer as coisas e tudo mais. Mas a musculação para a mulher, né, ou pilates, ou hidroginástica, o exercício de resistência, são indispensáveis também para manter a força e prevenir a massa óssea, a perda da massa óssea. Sem essa atividade, a perda de massa óssea pode chegar a 1 a 3% ao ano. Por isso que sem estrogênio, sem musculação, sem os devidos cuidados,
Com 70 anos, o que é o grande risco da mulher? A fratura do fêmur, as quedas. Então, é disso que a gente está falando, é de autonomia lá na frente. E é o que a gente procura sempre, Exatamente. né? Aqui tem a nossa telespectadora, a Adi, está dizendo, doutora, eu entrei na menopausa e nem percebi. Por quê? Olha Porque só. você provavelmente se cuidou, né? O nem perceber o que ela deve estar falando, ela deve ser uma paciente jovem, muito provavelmente, né? Perto ali dos 51 anos, e parou de menstruar e não teve os sintomas dessa fase, que são justamente as ondas de calor. 10 a 15% das mulheres não vão ter. Mas a falta do estrogênio a longo prazo, né? Se não tiver todos os cuidados, mesmo nessas que não tiveram esses sintomas, atrapalha o osso e pode levar ao ressecamento vaginal. Então, requer o acompanhamento. Não necessariamente o estrogênio nessa fase, mas um acompanhamento em relação a esses outros aspectos. Sim. Até o colesterol piora. Até o colesterol piora, por isso já ia perguntar aí se pode vir outras doenças associando-se juntos à menopausa, doutora. Isso. Sem os devidos cuidados, né, esse período da vida, ele aumenta o risco cardiovascular da mulher. Então, o estrogênio, ele protege o coração da mulher, por isso que até os 50 anos, a mulher tem muito menos incidência de infarto, AVC do que os homens. E depois da menopausa, sem os devidos cuidados, essa possibilidade se iguala. Olha só, gente, então uma atenção mais redobrada ainda, né? E quais são esses efeitos, doutora, do baixo estrogênio no corpo da mulher, na pessoa que está passando nesse processo? A gente tem até uma cartelinha também aí mostrando sobre esse tema que a gente fez questão de trazer e mostrar para vocês de casa como é importante. Né? Não é só uma frescura, porque tem muitas vezes as pessoas falam, deixa de frescura, né? É, que absurdo, né? Não é? Quantos preconceitos são envolvidos nisso, Pronto. né? Eu quero até que você finalize mais na frente a nossa entrevista falando exatamente sobre isso, né? Essa realidade, né? Da pessoa normalizar algo que a outra esteja passando, vivenciando, que no caso a menopausa. Né? Respeitar, exatamente. Olha aí os níveis de estrogênio, gente. Nesse período da menopausa, né, ele diminui para mesmo 30%, 40% e vai chegar aí a 10% dos níveis que eram da mulher no período reprodutivo, né? Então, de 1.000 o estrogênio vai chegar a 10, é isso mesmo que acontece. E aí isso precisa ir sendo reposto, né? Para não impactar negativamente na qualidade de vida. Se a gente for pensar, né, Stefânia, há 40 anos atrás, as nossas avós de 60 anos estavam só esperando a morte chegar, né? Hoje? E hoje uma mulher de 60 anos é os novos 20, e assim tem que maravilhosas, ser. Então não vai ser essa falta do estrogênio. Quando possível, vai repor o estrogênio. Esses outros sintomas são possíveis de serem contornados. Quem não pode usar o estrogênio, a gente tem alternativas com responsabilidade. Porque então hoje ele em dia pode ser reposto, doutora? Sim, a terapia hormonal é repor o estrogênio. A gente viu ali que com os 35 anos de idade a mulher está lá em cima. Isso é uma fase mais propícia a engravidar? Não. A fase mais propícia para engravidar é entre os 25 e os 32 anos. 25 e 32. Tá. Porque eu vi ali, eu disse, será que é porque eu engravidei com 35? Eu disse, será que é porque eu tava... Não, mas com 35 tem bons níveis de estrogênios, né? Mas o problema é a qualidade dos ossos. Como eu falei, como eles vêm envelhecendo, eles são mais jovens entre os 25 e os 32. Mas com 35 vai engravidar tranquilamente também, sim. Então pronto. Então essa reposição de estrogênio deve ser feita a partir de quanto tempo, doutora? Só quando eles começam a cair mesmo, ali perto da transição menopausal ou na menopausa precoce, 49, 50. Os exames vão mostrar. Ou os sintomas, né? O que traz para o corpo da mulher essa reposição de estrogênio? Vai tratar as ondas de calor, né? Padrão ouro para tratar as ondas de calor. Vai sumir como mágica as ondas de calor. Vai proteger o osso dessa perda de massa óssea. E a gente vai ter os outros benefícios, né? Que não podem ser a indicação, mas que melhoram. Vai melhorar de novo o colesterol, vai diminuir o risco cardiovascular, né? Melhorar essa força e a disposição, a pele. E aí a gente vai contornando os riscos, né? Porque o estrogênio na reposição, ele tem um risco um pouco aumentado em relação à trombose e ao câncer de mama. Não que isso seja uma contraindicação ou que cause, mas nas pessoas que têm predisposição. E esse é um dos mitos que às vezes atrapalha a prescrição, mas é uma coisa bem tranquila que deve ser contornada. Agora, como eu estava falando, com muita responsabilidade. Hoje em dia a gente tem um outro lado, Stefânia, que é um uso um pouco irresponsável de excessos de hormônios. Já desde antes até da falência
ovariana. E aí isso não, isso é proscrito por todas as sociedades científicas do país. Tá vendo, né, gente? Ó, pergunta de telespectadora, ela estava fazendo um acompanhamento e tá fazendo ainda, e ela disse que ressecou mesmo fazendo um acompanhamento. Mas é normal, né, doutora? Não, não é para ficar ressecado. É porque fazendo o acompanhamento? se ela está fazendo um acompanhamento, eu até estava brincando com uma paciente minha. Ah, mas é porque eu senti isso. Vai uma vez no ano, os sintomas vão aparecendo. Quem faz reposição hormonal tem que ir fazendo um acompanhamento mais a miúde. E se os sintomas vão aparecendo, a gente vai contornando. Então, não é para ficar achando que é normal ficar ressecado, mas às vezes ela estava usando para onda de calor, né, o sistêmico, e agora piorou o ressecamento, a gente tem que associar, às vezes por um tempo usar também o hormônio tópico, associar tecnologias, hoje nós temos laser, radiofrequência, tem lubrificantes mais específicos, então cada sintoma que vai aparecendo, a gente vai contornando. Contornando, Sim. né? É ficar atenta e ir até o médico. E fazer esse acompanhamento mais frequente. Geralmente na terapia hormonal, dependendo da idade, a cada 2, 3 meses, a gente precisa ir fazendo pequenos ajustes. Outra pergunta de telespectadora, ela está dizendo que já tem 60 anos e nunca fez uma reposição hormonal, está perguntando se pode fazer. Começar a partir dos 60 anos depende, né? Muito provavelmente, nesse caso, a gente vai ver. Com certeza, ela já pode, né, já poderia usar a reposição tópica para diminuir o ressecamento, que já melhora muito as tecnologias. E se não tiver contraindicação, avaliar. Mas a janela ótima de começar a usar a reposição hormonal é entre os 50 e os 60. Então, a partir dos 60, mais de 10 anos depois da menopausa, a gente tem que individualizar. Não significa que ela não vá poder usar o hormônio sistêmico. Às vezes a gente consegue, mas o ideal é um pouco antes. Mas, de toda forma, ela já tem indicação de ver o estrogênio tópico, de ver o ressecamento, de avaliar como estão esses níveis dela e fazer o acompanhamento. Tá vendo, gente, como a desinformação às vezes prejudica a sua saúde, né? Mais pergunta, a Marta tá perguntando se na menopausa pode trazer depressão e... Enfim, ela tá dizendo que tem muitas ondas de tristeza. A gente tem um aumento de 3 a 4 vezes dos níveis de depressão e ansiedade nas mulheres nessa fase, né, comparadas com o período anterior. E aí a gente tem o impacto do hormônio mesmo, propriamente dito, no cérebro, né, os receptores que são envolvidos, e tem toda uma ressignificação dessa fase da vida que tem que ser trabalhada, né? Esse trabalho precisa ser mesmo multidisciplinar. É um momento em que os filhos cresceram, saíram de casa, casaram, né? Você fica ali procurando o que fez da vida, o que vai fazer agora. É um momento de ver se aquele casamento, aquela profissão, ou ter ficado em casa, é uma coisa que te satisfez ou não, ressignificar, né? Síndrome do ninho vazio. Então, tudo isso acontece nessa fase, acompanhado, às vezes, né, de ressecamento vaginal, incompreensão do parceiro, falta de tratamento, o que vai piorando esses ciclos depressivos. Então, além de tratar os sintomas da menopausa em relação a isso, da reposição e, às vezes, o uso de alguns outros remédios melhorarem essas ondas de tristeza, precisa de todo esse acompanhamento multidisciplinar e dessa empatia de entender que, sim, é um momento da mulher se redescobrir. Olha só, nossa... Pode ser, sim, uma nova fase também da sua vida, né, doutora? Sim, como a qualquer tempo, né? Como a qualquer tempo, exatamente. Gente, que bacana você participar aqui assiduamente junto com a gente no nosso programa. Um tema que foi sugerido por você aí de casa, que é a menopausa. Mas bem, doutora, já quase no finalzinho aqui da nossa participação, a gente não tem muito tempo, mas a gente queria poder responder tudo. Mulher está na menopausa, ainda não fez nenhum tipo de tratamento. Como começar? O que fazer para melhorar a qualidade de vida? Atividade física. Olha só, gente, eu gosto muito que você fale isso, mas sabe? Mas é porque é uma coisa que melhora mais do que o remédio. É mesmo, doutora? É mais do que o remédio. Porque tem muitas mulheres que elas têm resistência a fazer a atividade física. Não, mas é porque eu já tô na minha idade, já não vou mais, vou me machucar e tudo mais. Pelo contrário, vai prevenir. Olha, comparado com a estatina, antihipertensivo, um monte de remédio aí que a gente acha que aumenta a longevidade, a única coisa que realmente tem impacto de você ter uma velhice, né, a partir dos 70 anos, saudável. O que é saudável? Autônomo, se levanta sozinho numa cadeira, consegue caminhar sem ajuda. Vai ao banheiro. Né? Vai ao banheiro, que é tudo que a gente quer. A única coisa que tem impacto nisso, comparado com tudo, com todos os remédios que existem, são 20 anos acumulados de atividade física. Então, você tem que começar agora, né, para poder já ter isso daí, esse impacto. Previne Alzheimer, previne demência, previne tanta coisa. Se a gente bem estudar e bem aplicar,
não tem sentido não fazer. E só você pode fazer por você mesmo. Então, a atividade física, sem dúvida, né? E ao médico regularmente, porque quando chegar esse período... Quanto tempo, doutora, quando está na menopausa? Diminui, aumenta a frequência? Então, a mulher precisa ir uma vez ao ano, digamos, ao ginecologista, que termina sendo o clínico da mulher, que também vê colesterol, glicemia, né, e tudo mais. Nesse período, às vezes, precisa ir a cada 6 meses. Se estiver fazendo a reposição, precisa ir a cada 3, 4. É muito individualizado. Mas se tiver um médico de confiança, né, ou ir acompanhando pelo menos uma vez por ano, vai poder ter um segmento adequado. Mas nesse período vai precisar ser mais frequente mesmo. Mais frequente, né? Bom, gente, vocês estão vendo que bacana que é uma conversa descontraída e que traz tanta informação, traz tanta vida, na mas verdade. Parabéns por como você conduz, né? Acolhe que delícia. A gente, a plateia, é muito bom. Eu acho isso importantíssimo, a gente, e sempre ressaltando que não é uma consulta, é uma conversa. É uma conversa. Que... Educação em saúde. Exatamente, educação em saúde. E para finalizar, doutora Lia, eu queria que você trouxesse aquele puxãozinho de orelha, mas também aquela informação de acolhimento para as pessoas e mulheres que estão também passando por esse momento. Eu não vou mentir, às vezes até já me estressei lá em casa também, mamãe tá passando pelo problema, né? E às vezes a gente esquece desse problema e acaba não se solidarizando. E eu, como mulher, também vou passar por isso. Vou passar se Deus quiser. Se Deus quiser. E Ele que vai permitir, porque é bom, né? Mas antes uma pergunta, suplementação é importante? Suplementação? Algumas suplementações. Ômega 3, cálcio. Mas tudo também individualizado. Individualizado. Sem receita mágica, Pronto. mas sim, são importantes. Creatina também, dependendo, né? E aí fazendo essas alterações. Que eu vi a parte aqui, aí lembrei. A suplementação é importante de forma individualizada, né? No geral é mais ou menos isso, né? Cálcio, às vezes, ou não vitamina D, creatina geralmente está bem indicada, ômega 3. Mas assim, não existe fórmula mágica. Eu me preocupo muito. Eu vi um toma ômega 3, viu o outro toma não sei o quê. Aí isso é burrice, né? Isso ao invés de ajudar, vai atrapalhar a sua saúde. Mas individualizado tem ganhos, a nutrologia e a nutrição é uma das áreas da saúde que mais evoluiu nos últimos 20 anos, então melhora muito mesmo a qualidade de vida, com seriedade, com responsabilidade, sem picaretagem, sem fórmula mágica, vai melhorar sim. Mas aí, em relação à menopausa, né, ao climatério, é o que eu digo para os alunos, certo? A única coisa que tem que mudar na vida da mulher nesse período é ela não poder mais engravidar. E isso, até isso, né, pode ser visto de uma forma positiva. Não vai se preocupar com isso na atividade sexual, vai estar livre, né, para ir atrás dos seus sonhos e dos seus desejos. O resto, tudo tem que ser acolhido e contornado, melhorado. Não é para ficar com sofrimentos nenhuns de forma psíquica e viver toda essa fase de forma lúcida, saudável, produtiva e com o acompanhamento devido. Tá aí, e ser feliz. Ser feliz. Que é o dever, direito, Isso. tudo que você tem, nós temos, nós mulheres, né? Todo o artigo 5º da Constituição para as mulheres também. Doutora Lia, estou muito feliz de mais uma vez você estar aqui, recebendo o nosso convite. Muitas mensagens aqui dizendo que você é maravilhosa. Que bom. E que bom que você realmente é essa médica, porque quando a gente vai ao médico, o que a gente busca realmente é esse acolhimento, né? É ser abraçada, porque a gente chega achando que tá com aquele problemão do tamanho do universo. Aí quando a gente chega e conversa com um profissional que acolhe esse problema que é do tamanho do universo, ou às vezes nem acaba cabendo na nossa mão para a gente poder resolver. É né? isso mesmo, estamos juntos nisso. Muito né? obrigada sempre, volte quando puder. E você aí de casa continua participando junto com a gente, interagindo, trazendo a sua pauta, a sua dúvida, que é sempre um prazer imenso compartilhar junto com vocês.